Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Daniel Moraes e esse é o canal Irmãos em Livros. Hoje eu trago a resenha de 2 livros publicados pela editora Valentina. Throw it up, start twerking like Miley. Oh yeah, twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Eu falei aqui no vídeo já que a editora Valentina tá arrasando nessa pegada de documentário. E eu vou falar de 2 livros. Esse aqui já faz tempo que eu recebi, um tempinho atrás. A História do Mundo para quem tem pressa. E o recém-lançamento, A História da Ciência para quem tem pressa. Gente, essa série, cada livro contém 200 páginas apenas. Então você imagina coletar a história do mundo e da ciência em questão assim muito rápida. Bem, eu vou contar para vocês quais foram as minhas impressões ao ler esses livros. Tanto neste livro quanto neste livro, não vou dizer para você o conteúdo exato aqui dentro, o que tem, mas eu vou falar o que ele vai te agregar. Até porque se eu começar a falar, eu vou passar spoiler de fatos históricos, fatos que a ciência descobriu, assim por diante. As capas eu acho incríveis, maravilhosas, esse formato que traz essas ilustrações, esses desenhos, são os clássicos na história, misturado com algumas cores assim um pouco mais frias, gente, sensacional. Pra quem gosta de capa, isso aqui é um luxo e é uma coleção que vale muito a pena, porque além de você ter a coleção na sua casa, você vai poder aprender muito sobre fatos que aconteceram e que às vezes você não tem ciência daquilo. Falando desse aqui, a História do Mundo para quem tem pressa, a Emma Marriott, ela coletou mais de 5.000 anos de história, foi lapidando todos os pontos principais até chegar aqui. Aqui fala desde o momento em que o homem ele entendeu a linguagem até os dias atuais, os fatos primordiais, o que abalou o mundo, o que fez criar então os paradigmas, quebrar os paradigmas, as rupturas no mundo e os fatos fantásticos, desde então Egito, Grécia, depois a Revolução da Revolução Francesa, passando pelos dias recentes, digamos, a partir de 1900, até os dias atuais, foram assim, relatos incríveis. E nós temos aqui vários fatos que eu recordei bastante na época de história. Eu vou contar um caso rapidinho pra vocês. Quando eu estava no colégio, eu lembro que na 7ª série, foi na 7ª que deu uma ruptura na minha vida. Até a 7ª série, digamos, até a 6ª, para começo da 7ª, eu não gostava de história, eu achava uma babaquice ficar, eu tenho que ficar estudando história. E eu lembro que teve uma prova, a professora Sueli na época passou a prova para uma turma que antes do intervalo eu peguei a prova do rapaz, entrei pra sala de aula, copiei tudo na carteira e boca aberta lá, foi lá e me denunciou. Quando começou a prova ela falou: Daniel, licença, tirou toda a prova. Lógico, ela pegou a prova, deu um zerão e me disse assim pra você nunca mais fazer isso, estudar. Então eu tive que ralar pra conseguir passar na próxima prova e a partir dali eu comecei a entender o que era história de verdade e assim, a partir daí eu entendi que eu estava sendo ignorante a ponto de não querer estudar a história. Hoje eu estou estritamente apaixonado por história porque ela soube me apresentar melhor. Até lá não tinha muita vontade e ela falou: não, você vai entender melhor. E eu sou estritamente louco por história. Esse livro é ótimo, ele é maravilhoso para professor, para aluno, para curioso, para quem não é curioso, não interessa, para quem quer ler uma coisa mais atual, assim, sai da ficção, documentário, livrão, incrível. Neste caso, não deixa a desejar. É o mesmo caso, A História da Ciência. Digamos que é essa história, porém, falando dos fatos que a ciência descobriu, que a história relatou, coisas assim que mudariam a forma da gente trabalhar, de pensar, de produzir, de acreditar, tais como existe vida além da Terra, existe o que acontece no espaço, por que existe o pi na matemática, por que a matemática surgiu então, por que a física está aí revolucionando. É uma série de fatores que vai envolver uma gama muito grande de informação e que assim, você lê tão rápido porque são curtas partes, ou seja, como se fossem micro capítulos. Cara, é muito subcapítulo, tem muita coisa aqui, você vai estar lendo assim, de uma forma muito rápida. Aqui tem uma informação, aqui já acabou, começa uma segunda, é muito rápido, você vai absorver isso assim com pressa realmente. Cara, eu li esse livro em um único dia, aliás, em horas. Esse aqui aconteceu da mesma forma. Faz um tempo já que eu li esse livro, mas eu resolvi resgatar para colocar os dois para vocês entenderem. Tem novas coleções que estão vindo pela editora Valentina, ela tá arrasando, estou de parabéns. Gente, livro que eu indico bastante, vale muito a pena, porque vai agregar muito a sua vida. Essas foram as minhas impressões ao ler então esses livros incríveis da coleção A História para quem tem pressa, livros sensacionais, vai te ajudar bastante. Continue seguindo o canal, pois tem sempre novos vídeos sendo postados. Se não é inscrito, se inscreva, dá um joinha aí para ajudar na divulgação. É isso aí, pessoal, até o próximo vídeo. Throw it up, start twerking like Miley. Oh yeah, twerking like Miley. Don't pop it like Miley.